Oi, bem-vindas ao meu estúdio. Gente, entrando aqui na sala, a gente tem esse espaço de recepção, que é onde os clientes ficam sentados aguardando o meu quadro maravilhoso. E aqui é onde a minha profissional de manicure e pedicure atende. Ela é maravilhosa, a Liliane. Ela tá comigo aqui há alguns meses já. E esse é o espacinho dela. Esse aqui é meu cantinho do café. Bom, quem lembra dessa garrafa, gente? Eu uso uma outra garrafa, porque ela não segura muito bem a temperatura, mas eu deixo ela exposta porque ela é uma obra de arte, gente. Ela é muito linda mesmo. E aqui nós temos a minha mesa. Quem lembra da minha mesa? Eu não sei se deu pra perceber, mas mudou algumas coisas. Hoje em dia eu gosto das coisas mais branquinhas e com esse detalhe aqui em madeira, que eu amo, madeira crua. Tem esse detalhe nos pés que eu gosto bastante. E o expositor de esmalte. Coloquei com tampinha dourada para criar uma sensação de organização mesmo. Então eu deixo só os esmaltes mais bonitos, assim, os que eu escolhi, aqui expostos para dizer que tem esmaltes, que é uma esmalteria. E aqui do lado eu já deixo esses monstruários de esmalte que eu já tenho há um bom tempo. Isso aqui me ajuda muito. Porque a cliente está sentada aqui, ela já olha pro lado, já pega isso aqui, vê a cor, então é muito fácil. Aí aqui tem a minha estante linda, maravilhosa. Eu amo essa estante. Antes não tinha essa estante aqui, eu coloquei ela tem alguns meses. Mas eu deixo os produtinhos que eu amo. Bluey, gente, na época eu usava outra marca e era meu sonho usar Bluey. Eu nunca imaginei que eu ia usar Bluey, inclusive só ia usar Bluey. Eu amo essa marca, gente. Então eu deixo alguns produtinhos aqui à mostra. E aqui do lado tem minhas gavetas, mas eu não vou mostrar pra vocês porque tá bagunçada, mas eu vou trazer um outro vídeo fazendo faxina e aí eu faço um tour atualizado na minha gaveta. Eu utilizo muito aqui, né? Eu atendo, tipo, muito todos os dias, então a minha gaveta tá abarrotada de coisa, tem coisa que eu tenho que jogar fora, enfim, a gente faz uma faxina juntas. Bom, nessa porta aqui fica a nossa copa e ali tem o banheiro, eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar muito da copa pra não expor muito, mas eu vou mostrar o banheiro rapidinho. Aqui fica o nosso banheiro, super espaçoso. Aí saindo daqui tem esse espacinho que eu coloco para as clientes colocarem bolsa, capacete, enfim, coisas aqui dentro dessa mesa, em cima dessa mesa. E aqui fica a minha autoclave, né? Na hora de ligar eu não uso ela aqui porque aqui não tem tomada, eu uso ela aqui do lado. Gente, de tour foi isso. O espaço é grande, eu consegui mostrar tudo que eu queria mostrar pra vocês. E agora vamos lá que a gente vai bater um papo. Gente, tava tão ansiosa pra trazer esse vídeo pra vocês. Juro, eu tô muito animada. Há 2 anos atrás eu gravava meu primeiro vídeo aqui no canal. E o que aconteceu depois daquele vídeo? Gente, aconteceu tanta coisa. Inclusive eu dei uma bela de uma sumida, né? Eu lembro que as pessoas ficavam comentando no começo. Cadê seus vídeos? Então hoje não é um vídeo de manutenção de aplicação. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu e por que eu sumi. Eu acabei me mudando depois daquele vídeo, né? Eu lembro que naquela época eu tava mostrando as minhas realizações, né? Comprei uma mesa nova e eu não sabia o que Deus estava preparando pra mim naquela época, né? Minha vida tava começando, sabe, a caminhar pra eu crescer ali naquele lugar que eu tava e eu não entendi o que Deus ia fazer comigo. Então eu comprei cadeira, eu lembro que eu mostrei pra vocês comprando cadeira, mostrando mesa, fazendo tour. Gente, eu tava vivendo um sonho, porque como eu dizia naquele vídeo ali, como eu disse, era meu sonho ter um estúdio. Então, assim, eu tava me preparando pra aquilo, sabe? Então, depois que eu me mudei, que eu saí daquele lugar, né, eu, assim, me vi isolada, porque eu tive que voltar pra uma cidade, que eu nasci, inclusive, e que eu não conhecia ninguém, eu não tinha amizades com ninguém, eu só tinha minha família, as pessoas da internet não me conheciam, né, então, assim, a Juliana, aquelas do YouTube, do Instagram, ninguém conhecia aqui nesse lugar, entendeu? Então, assim, eu tive que iniciar do zero, gente, foi muito difícil. Ainda voltei a fazer o meu domicílio. Então, assim, eu morava aqui, mas ainda atendia as minhas clientes antigas. Então, eu fiquei assim durante uns meses ainda, porque eu não tava conseguindo fazer essa transição, sabe? Tipo assim, de realmente armar minha tenda aqui e começar aqui de fato. Então, demorou um pouco ainda pra eu começar a atender aqui nesse lugar que eu tô. Depois de uns meses, assim, atendendo a domicílio, a minha irmã, assim que eu cheguei, ela me concedeu ela me disponibilizou um espaço na casa dela, um quarto que ela não tava usando. E daí, eu comecei a atender lá, né? Conhecia poucos clientes, pouquíssimas clientes. E eu comecei a atender nesse lugar. Era um lugar quente, era um lugar que não era apropriado, né, pra isso, mas eu tava muito grata. E daí, depois desse tempo atendendo lá, foram alguns meses, tá? Quase um ano, assim, eu recebi uma proposta pra poder atender em um salão, né, aqui na cidade. No centro da cidade, era uma localização boa, mas, gente, lembrando, repetindo aqui pra vocês, eu não conhecia ninguém. E assim, né, nesse salão eu teria que pagar um aluguel, né? E assim, eu falei, Senhor, como que eu vou pagar um aluguel se eu não tenho cliente, né? Se eu não tô trabalhando, né, de fato. E aí, eu lembro que eu só confiei em Deus e fui, né? E aí, lá nessa sala foi ótimo, né? Eu lembro que eu fechei parceria com uma menina daqui, uma digital influencer daqui. Ela foi ótima, uma benção, a Bel. Um beijo, Bel. E foi assim que eu iniciei, né, aqui.
A gente começou a fazer vídeos, ela começou a divulgar, e aí começou a vir clientes, né, clientes novos que não me conheciam, e quando eu conhecia, eu falava, caramba, é difícil achar um trabalho igual o seu aqui. Então, assim, foi ótimo pra mim, porque eu fui o diferencial aqui na cidade. E eu vim com naturalidade, vim com produtos diferentes, as pessoas olhavam a marca e falavam, nunca vi esse gel, né, que bonita a embalagem. Eu não conhecia ainda essa técnica e tal, então foi um diferencial. Pra mim foi bom, né, querendo ou não, foi ótimo. E aí, depois com a clientela, né, toda formada, eu fiquei atendendo lá um ano, e eu recebi uma proposta, né, que veio até através de uma cliente minha, de ir pra uma sala maior. E assim, gente, depois que eu recebi essa proposta, dentro de mim eu fiquei com muito medo. Eu tive medo, óbvio, né? É normal, eu acho que ter medo. Não foi assim de cara, uau, vou. Não, eu tive muito medo. Mas eu falei, olha, ok, eu vou ver essa sala, né? Porque o Senhor tinha me prometido uma sala, né? Então, assim, as promessas de Deus, elas trazem paz, né? O que Deus fala traz paz. Mas a gente também sente medo, né? Porque é normal sentir medo. Tudo que é novo traz um pouco de medo. A gente só não pode deixar o medo nos dominar. A gente precisa superar o medo e ir com medo mesmo. Então eu vim ver a sala, gente, era muito maior do que eu imaginava. Eu nunca imaginava os meus sonhos estar numa sala dessa. Primeiro porque, na minha visão, era uma coisa completamente fora de questão financeiramente falando, né? É muito caro, às vezes, você se manter sozinha numa sala grande. Enfim, quem é profissional vai entender o que eu tô falando. E aí, gente, eu lembro que eu falei com o meu pastor, né, que é o meu líder, eu falei, pastor, então, e ele falou, minha filha, vai, porque é o que Deus te prometeu, né? E aí, gente, eu vim com a cara e com a coragem, né, sozinha. Eu lembro que no dia eu fiz minha mudança no domingo e já comecei a atender na segunda-feira. Uma semana depois eu fiz um brunch, assim, para os meus clientes. E foi muito divertido, foi muito legal fazer essa transição. E, gente, foi assim, algo bizarro que eu vivi. Porque eu tinha 30 clientes e passou de 30 para 100 clientes em apenas um mês, em apenas 30 dias. Então, assim, olha como é importante às vezes a gente superar o medo. Se eu tivesse ficado com medo naquele espacinho, naquela sala que já não me cabia mais, porque eu lembro que eu queria expandir, eu queria voltar a gravar, eu queria voltar a ser eu, né? Eu tava muito limitada, né? E imagina se eu ficasse com medo e falasse, não, eu não tenho condições, né? Eu ia continuar lá, entendeu? E eu não ia estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então, assim, a minha dica é, se você tá com medo, né? Eu lembro que no primeiro vídeo eu mostrava meu espaço na cozinha, eu não tinha vergonha, né? Era a minha kitnet, então, assim, tinha uma mesinha bem pequenininha, pouquíssimas coisas. Eu lembro que as minhas coisas eram de rua, eu lembro que eu achei uma mesinha, assim, inacabada e coloquei no cantinho, que eu achei na rua. As minhas coisas, algodão, prensado algodão, várias coisinhas ficavam em pote de doce, de leite. Eu lembro que eu mostrei isso pra vocês. Então, assim, era tudo muito improvisado, né? E mesmo assim, isso não me impediu de começar, né? De avançar. Tanto que em outros vídeos eu mostrava as minhas conquistas, né? Eu comecei assim e agora eu estava evoluindo, né? E agora eu tô aqui. Então, assim, acredite, né? Confie. Eu lembro que nos meus comentários, nos meus vídeos, tinha muito comentário de pessoas, Ju, eu atendo na cozinha também, então esse vídeo me ajudou, deu um gás, sabe, pra eu continuar. Porque, gente, é importante, né? Às vezes a gente não vai começar lá de cima, né? Às vezes tem pessoas que têm oportunidades melhores que as nossas, mas isso não quer dizer que nós não temos um começo. Todo mundo tem um começo, né? Então, assim, é degrauzinho por degrauzinho e a gente chega lá. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês, né? E eu espero que venham muitos outros vídeos aqui, né, no canal. Inclusive, eu queria muito fazer um diário da noiva, mas não vai dar tempo porque eu vou me casar dia 5 de agosto. Provavelmente esse vídeo vai sair antes, né, no canal. Mas eu queria muito mostrar pra vocês um pouquinho do processo de ter ficado noiva, porque isso também era meu sonho de 2 anos atrás e era um sonho que estava enterrado. Então, assim, Deus tem muito, muito mais do que a gente imagina. Então, às vezes a gente precisa sair do lugar que a gente tá pra gente viver as coisas que o Senhor tem, as coisas que a gente merece, as coisas que a gente quer. Então, é isso. Eu espero que eu consiga depois soltar o vídeo pra vocês, um pouquinho do casamento, um pouquinho do que aconteceu, que provavelmente esse vídeo vai sair antes, né? Mas é isso, eu estou noiva. Eu espero que tenha mais vídeos, né, de manutenção, aplicação, né? Porque agora que eu tô no meu espaço, eu consigo gravar com mais frequência pra vocês, gente. Muito obrigada. Eu precisava muito vir aqui falar com vocês e mostrar também é, do que aconteceu do primeiro vídeo até aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito bom falar com vocês de novo. Um beijo e até a próxima.